Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Corretor de Sucesso. E hoje eu tenho aqui dois convidados que são muito especiais mesmo, são amigos de mais de 20 anos que a gente se conhece e nós trabalhamos juntos. E eu resolvi trazê-los aqui para contar um pouco para vocês sobre a vida do corretor de imóveis, como tem sido a vida, os desafios do Demétrio Cruz e da Márcia Silvério como corretores de imóveis. Então, eles são hoje corretores da Remax Vivesa e vieram contar um pouco aqui para vocês da experiência deles nessa profissão maravilhosa. Vou começar então perguntando para vocês assim, pedindo para que vocês contem para a gente, né, um pouco sobre como é que vocês chegaram, qual foi a história profissional de vocês e como é que vocês chegaram à profissão de corretor de imóveis. Ladies first. Bom dia, primeiramente. Eu estou aqui junto com Demétrio e Francis, como a Francis falou, amigos há mais de 20 anos. A minha carreira inicialmente foi de pedagoga, depois eu passei para o voo, fui comissária de bordo durante 31 anos e foi como comissária de bordo que eu encontrei, né, os meus amigos Francis, Demétrio e outros que estão aí pelo caminho da vida. Quando faltava 2 anos para eu me aposentar, que eu tinha mais ou menos essa ideia, falei com a Francis, que ela já tinha anteriormente me falado, a gente podia trabalhar junto, né, como corretora. Eu sempre gostei de vender, né, é uma coisa que está no meu DNA, a questão da venda, do relacionamento com as pessoas. Então eu conversei com a Francis, falei, e aí, amiga, continua, né, de pé aquela proposta de eu trabalhar contigo? Ela falou, lógico, quando vamos começar? Falei, então vamos começar tirando o Cresce. Foi aí que eu fiz o meu Cresce, tirei, né, fiz o TTI e após a aposentadoria comecei a trabalhar realmente com a Francis. Fiz o estágio na época que ainda estava voando, teve uma época da pandemia, né, a gente voava muito pouco, então eu consegui fazer o estágio nessa época. E no final de 2022 eu comecei realmente a atuar como corretora de imóveis, sempre sob a mentoria e o auxílio da Francis em relação à nova questão profissional. É isso. Legal, Marcinha. E você, Demétrio, conta um pouquinho para a gente. Bom dia, né? Obrigado pelo convite. A minha história dentro da corretagem, assim como a Márcia comentou, né? Nos conhecemos. Na realidade, França, a matemática é um pouquinho acima. 20, né? E a gente não quer falar para não demonstrar. Né? E, enfim, também, né, o céu nos uniu, né, eu posso dizer assim, né, eu também fui comissário de bordo. E aí, num determinado momento ali, já por volta de 2010, eu saí da aviação, ainda cheio de energia, mas fiquei pensando assim, o que fazer? Né, assim, ao mesmo tempo que eu queria aproveitar esse momento, o tempo mais livre, eu sabia que eu não ia ficar contemplativo 24 horas do dia, né? Só passeando com cachorro e andando em parques, enfim. E eu tirei o Cresce, trabalhei numa agência que trabalha só com vendas de lançamentos, né? E durante 2 anos. Naqueles 2 anos eu vendi, mas foi o mesmo período em que eu tive dificuldade de entender a nova dinâmica de estilo de vida, que é ser 100% comissionado, né, para alguém que vinha quase 30 anos, né, salário, quinto dia útil, todos aqueles benefícios tradicionais dentro no formato CLT, né, mas mesmo assim foram 2 anos intensos, não somente de aprendizado, que eu tive um gerente que me pegou pela mão, viu o potencial que eu tinha, mas depois de 2 anos, ainda que produzindo e vendendo, aquele DNA inicial ainda estava muito forte. Foi quando eu fiz a pausa dentro do segmento, né, imobiliário, voltei para o mercado de tradicional CLT. Por conta de circunstâncias pessoais, eu entendi que eu precisava estar numa atividade profissional que me proporcionasse a remuneração, mas que eu tivesse o melhor tempo de administração de tempo, questões familiares diversas. E aí voltei, foi quando nesse inteirinho você sempre esteve me acompanhando. Aliás, um dia desse eu estava lembrando que quando eu comecei lá 13 anos atrás e você estava procurando imóvel, eu tentei vender. Não sei se você lembra disso. Não lembro. Quando você estava procurando o imóvel, né, com o teu esposo, assim, né, enfim. Eu cheguei até a mandar algumas opções, mas é que você estava pensando geograficamente, mais na Zona Sul, enfim.
E você sempre acompanhando, porque somos amigos, né, como muito bem você disse, e você percebeu, opa, peraí, como assim, você está solto novamente? Foi quando, há 4 anos atrás, você me fez o convite, no formato Viveza, né, com certeza ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai estar falando do formato tradicional, e aqui estamos, né, já há 4 anos, né, enfim, na tua direção mesmo, muito com essa tua visão muito, muito focada a respeito do mercado imobiliário, né, e com a paciência, não, Márcia? Com paciência, né? Ainda bem, sorte nossa. Isso é verdade, sorte nossa. Sorte. E aqui estamos. Nossa, muito gostoso ouvir vocês. Obrigada. Obrigada mesmo por virem aqui para conversar sobre esse processo. Tem sido para mim muito legal nesse sentido de ter a oportunidade de participar da vida de vocês, de contribuir para o desenvolvimento da vida de vocês, profissional, né? E a gente tem tido esse trabalho sempre mais próximo, cada vez mais próximo, e vocês conheceram a Viveza no momento, e agora a gente está entrando num outro momento juntos, e vocês estão ali, de braços dados comigo, e seguindo na direção que a gente descobriu que é uma direção melhor para a gente trabalhar, mais segura, mais tranquila, digamos assim. E mais efetiva também, né, Francis? Eu acho que o método ele tem se mostrado muito efetivo. Eu acho que principalmente isso, né? Então eu vou até fazer essa introdução para todos, que é a seguinte, né? A Viveza, ela era uma imobiliária do mercado tradicional. Então nós tivemos a fundação, né? A Viveza existe desde 2015, agora em julho vai fazer 8 anos, e a gente, no final do ano passado, no segundo semestre, a gente está passando para uma conversão da nossa imobiliária para uma unidade franqueada Remax. Então, o Demétrio, a Márcia, quando começou fazendo o estágio, a gente trabalhava no mercado tradicional, que pode ser, tenha muita gente que está assistindo a gente aqui agora e que está justamente nesse mercado. Então, eu quero trazer um pouco disso hoje no nosso papo também, para mostrar assim, o que mudou na nossa vida, né? E aí eu faço essa pergunta para vocês. Vocês que conheceram a Márcia há pouco tempo, porque foi a pandemia, depois a gente já entrou no sistema Remax, mas o que é diferente? O que mudou para vocês desde que a Viveza entrou na Remax? No meu caso, assim, quando eu iniciei, eu ficava muito perdida no sentido de que não existia um modelo muito correto de atendimento, e a gente sempre trabalhou com modelo, sempre trabalhou dentro de parâmetros muito estreitos. De Isso pensando na aviação, né? Na aviação é tudo... Eu sempre tive muito relacionamento, porém, dentro da aviação, a gente tinha sempre um parâmetro, um modelo muito certo a ser seguido. Isso me faz muita falta. Na pedagogia, antes da aviação, eu ainda fui professora um tempo, também era uma coisa direcionada, né? Você tinha o plano de aula, você tinha o roteiro, exatamente. Você tinha a programação. Então, eu sempre vivi dentro de um modelo de como atuar nas duas profissões, né? E eu não consegui encontrar muito esse modelo no método tradicional. Quando a Francis decidiu, né, entrar no modelo da Remax, aí as coisas clarearam para mim. Eu tive uma facilidade maior no sentido de ver como eu podia trilhar essa nova profissão. Isso me abriu muitos horizontes, porque antes eu estava meio perdida. Eu falei, gente, como é que eu faço? Eu levanto, o que eu faço? Né? Tem um certo modelo? Tem o que você tem que fazer, mas é muito diferente. Te dá uma diretriz muito boa de como você lida e faz o seu dia a dia. Além disso, a gente estuda bastante dentro do modelo. Isso, para mim, é muito importante. Eu estar calçada dentro de uma filosofia, de um modelo onde você tem um aprendizado, você tem como ter esse aprendizado, você tem material, né? Você tem a universidade, Remax, você tem dentro da própria imobiliária a Francis como mentora nossa, que ela não é só uma broker, ela é mentora também. Ela nos passa um conhecimento baseado no modelo e na experiência dela, mas existe esse modelo a ser caminhado. Isso para mim foi fundamental.
Foi aí que eu comecei a me sentir corretora de imóveis. Ai, que delícia. Porque é tudo muito, né, só complementando, muito amador, né, Márcia? Sim. Então, quando a gente vem de empresas em que tem processos, você tem um método, processo, checklist, para onde você vai, o que você faz, enfim, não é falar sobre ser engessado, não é isso, que eu acho que o Demétrio até, a gente pode falar um pouco sobre isso no processo aqui do papo, né, Demétrio? Não é sobre ser engessado, mas de ter realmente uma organização que demonstra um profissionalismo. E foi muito legal essa tua frase, agora eu me sinto corretora de verdade, né? E você, Demétrio? Na minha experiência, indo na linha de pensamento também da Márcia, né, e em âmbito pessoal, eu sempre fui uma pessoa muito organizada. Assim, organização mesmo, no meu dia a dia. E, por conta da profissão, né, que nós abraçamos por mais de 20 anos, essa situação, né, de treinamento, processo, sempre foi muito claro. Quando eu migrei para o segmento imobiliário, digamos, naquele primeiro formato, 12 anos atrás, teve esse ato, e depois quando eu retornei com você, ainda dentro do formato tradicional, bem pouco tempo atrás, que eu acho que foi a grande virada na minha mente mesmo, né, que eu ainda não tinha observado essa observação que você já teve desde o início, de que a gente vem o perfil profissional anterior mesmo, né, com processos, com organizações, eu, em âmbito particular, de ser uma pessoa organizada, né, enfim, mas que eu não estava trazendo isso, por exemplo, para o meu dia a dia profissional como corretor. Então, isso foi essa viradinha de chave que aconteceu, posso dizer tranquilamente, acho que uns 2 meses, efetivamente uns 2 meses atrás. Falei, peraí, eu sou uma pessoa organizada na minha vida. Vim com um perfil profissional anterior, em que processo e organização fazia parte, mas eu não estava projetando isso dentro do meu trabalho, nesse momento da corretagem. E aí casou, porque o método Remax, ele volta a dizer, né? E aí foi quando a Francis começou a rir, a Marcinha também já conhece. Num primeiro momento, para mim, me chegou, e eu acabei decorando como se fosse um método, digamos assim, engessado, quadrado. Que eu digo, sim, de sucesso, de resultado, porque já está aí há anos e com resultado, então eu nunca entrei no mérito do julgamento que o resultado não acontecesse. Na realidade, meu questionamento estava que este processo ele precisa ser assim, ser tão levado, digamos passo assim, a passo, passo né? a passo. E aí, quando eu tive essa mudança de chave, que juntou, peraí, você é uma pessoa organizada na vida, ou seja, eu tenho processo na minha vida pessoal, em âmbito profissional anterior, isso não era uma questão. Na hora de, por que não está utilizando aqui? Né? Enfim. E foi quando eu me permiti, numa conversa com você, uma reunião nossa, né, geral da equipe, falei, gente, só existe uma maneira para eu entender se efetivamente este processo ele é efetivo ou não. Irmos da primeira à última página e seguir aquilo que a gente chama de trilha, né? Trilhando. E assim, fez absolutamente todo sentido. Assim, mas de uma clareza como se fosse o sol do meio-dia, né? Eu sei que até internamente isso virou uma piada nossa, porque eu fui o primeiro a levantar o dedo, gente, eu tenho que fazer uma declaração. É real, né? Assim, né? E facilita tudo, né? Uhum. Assim, e lógico, cada um de nós, os profissionais, a gente tem características próprias, mas que a gente consegue colocar ainda essas nossas características dentro desse método, ou seja, ele não é engessado. Ou seja, você consegue ser o corretor Demétrio, a corretora Márcia, eu consigo ser a corretora Francis, né? Então, mas estar dentro de um sistema organizado traz uma certa tranquilidade. Sim, total. Porque você não tem que ficar todo dia pensando por onde eu começo, o que eu vou testar, será que dá certo ou não dá certo, né? Já está sendo testado, quer dizer, já foi testado há muitos anos e tem dado resultado sempre. Uhum. A gente participou, né, da convenção em Las Vegas, então a gente viu parte das pessoas ali, 15 mil pessoas mais ou menos, né, que estão trilhando esse caminho e que estão tendo sucesso. Então não tem por que a gente inventar outra coisa. Sim. A gente tem só que fazer o que eles, de certa forma, determinam ali, né, cada um da sua forma, óbvio, né, ninguém está engessado, mas se você fizer exatamente o que é preconizado ali como um corretor de sucesso, você vai ser um corretor de sucesso. É fácil? É simples? Não. É simples, mas não é fácil. A verdade é essa. É simples, mas não é fácil. Você precisa de tempo, você precisa se dedicar, você precisa de estudar, né? Se você
fizer tudo isso, você vai ter um resultado lá no final. É óbvio que vai. E a gente estava acostumado a estudar. Eu gosto de estudar, eu sempre estudei bastante na aviação, sempre cobrei demais a minha atuação profissional, independente do local que eu estava. E hoje eu consigo fazer isso de uma forma mais tranquila, tendo um modelo. E foi legal você falar uma coisa que eu não tinha ainda conectado, né, entre as partes, porque acho que alguns de vocês já sabem, eu também fui comissária de voo, foi onde eu conheci a Márcia e o Demétrio, né, na aviação, e a gente tinha um estudo contínuo, a gente tinha um processo de cheque em rota, de cheque em solo, de treinamentos anuais, reciclagens, então a gente já vinha dentro de uma cultura de treinamento o tempo todo, e nas imobiliárias tradicionais não tem essa cultura, tirou, cresce e vai pra luta, vai pra guerra. Vai a sua luta. E vai pra guerra, e fazendo o seu melhor no dia a dia, né? Só que às vezes essa questão do fazer o melhor não é suficiente, por isso que muita gente, pela falta do processo, pela falta do direcionamento, a pessoa não consegue ter resultado e acaba desistindo muitas vezes do imobiliário. Né? Então, e a gente aqui, a partir do momento que a gente também internalizou esse processo e essa cultura de treinamento contínuo, isso está fazendo com que a gente seja impulsionado a ter mais resultados, não é isso? E além de se tornar um elemento facilitador, né, Francis? Assim, a guerra é a mesma. Sim. Sim. A guerra é a mesma, a batalha é a mesma, né? Mas a gente está bem a gente equipado. Tá equipado com preparado, armas que se tornam mais eficazes. Né? E essa observação que você fez, que dentro do mercado tradicional, tiro cresce e vamos à luta, né? Você se vê meio jogado, né? É lógico, tenho certeza que dentro do método tradicional, os escritórios imobiliários procuram trazer diretriz, minimamente traçar um norte, mostrar um norte, né? Mas ele fica muito, a impressão que eu tenho, muito até no campo do subjetivo. Uhum. Não existe assim, o norte está ali, mas para seguirmos naquela direção, vamos minimamente seguir um passo 1, 2 ou ABC, cada um tem a nomenclatura que tem, né? Você simplesmente é mostrado a direção do norte e é como muito bem você falou, você que lute, e aí cada um com seus eventuais talentos, a gente está buscando caminhos, né? Porque você quer ter resultado. Né? É uma profissão que você tem acesso a comissões que passam a ser o seu salário como corretor e empreendedor, né? A comissões altas, que muitas vezes você não ganharia aquilo num emprego CLT, mas que também depende de muita determinação, de foco, de dedicação. Como a Márcia falou, é simples, mas não é fácil, porque depende da organização, que você trouxe esse elemento muito importante. Porque o que eu vejo assim muito também acontecer no papo com alguns corretores é assim, eles não têm uma agenda, não têm uma organização diária do que vai fazer, não programa a semana, não programa o que vai ser feito, tanto em termos de estudo, de desenvolvimento, ou de participar de algo que envolva networking, que vá se conectar com outras pessoas, então ele vai deixando a vida levar. Vai sendo aquela coisa assim, deixa a vida me levar e vai seguindo a rotina dele, e aí às vezes aquelas atividades do dia a dia consomem um tempo que ele não foi produtivo, que não trouxe o resultado, como você falou, né, Demétrio? E essa questão do networking que você colocou agora é muito interessante, porque a gente, como corretor nas imobiliárias ou no modelo tradicional, né, pelo que eu vejo, porque eu não trabalhei em outra imobiliária, né? Na verdade, eu me tornei corretora porque a Francis, que é super minha amiga, é uma corretora de sucesso e eu queria estar grudada nela. Isso é verdade, é verdade. Queria estar jovem, bonita, amigos, né? Jovem, aposentada, vai ficar em casa? Não, casa, né? Chega uma hora que a gente precisa de mais do que só ficar em casa. A gente precisa se relacionar. Então, isso foi uma das coisas que me fez querer realmente seguir essa profissão. Agora, a questão do networking, eu vejo que as pessoas que trabalham nas imobiliárias tradicionais, por conta de não ter não é a condição todos temos, mas não tem essa facilidade, não tem a cultura de estar engajado com outras imobiliárias, com outros corretores, fica mais difícil, você fica um pouco perdido, as coisas vão acontecendo e você não está nem sabendo que as coisas estão acontecendo. E isso dentro do modelo da RE/MAX é facilitado. Por quê?
Porque a gente tem encontros semanais praticamente, fora toda a questão online de estudo que você pode fazer por si próprio, mas a gente tem uma conexão muito grande com outros corretores e corretores de sucesso. Então, se você está vislumbrando, né, uma carreira de sucesso, você tem que estar ligada a isso. Né? Você tem que estar ligado a tudo isso. Você tem que estar ligado. Você tem que estar conectado. Nas relacionamento. Do mercado, no relacionamento, em como o mercado está girando, em como as coisas acontecem. Então fica muito mais fácil. E é nesse sentido que eu falo que a RE/MAX, para mim, facilitou. Porque mesmo assim, estando junto com a Francis, ela e sempre foi uma corretora de sucesso. Ela sempre fez parcerias, ela sempre esteve engajada. Agora, para eu estar engajada nisso, eu teria que estar correndo o tempo todo atrás dela. E hoje não é assim. Eu consigo me desenvolver junto com ela, mas não preciso estar grudada nela, porque eu posso fazer as minhas parcerias, eu posso fazer o seus meu contatos, trabalho, criar a sua rede, contatos, né? Criar a minha rede, trilhar um caminho que a gente pode junto ou não. Eu não preciso estar o tempo todo grudada na minha mentora. Uhum. Isso também é muito legal, né? Isso porque, de certa forma, assim, isso sempre foi um papel que mesmo no tradicional eu sempre tive, o Demétrio, que já está há 4 anos comigo, né? De desenvolver as pessoas e para que elas sejam autônomas realmente, para que elas não dependessem de mim. Ou seja, eu quero trabalhar com o Demétrio, eu quero trabalhar com a Márcia, eu quero que vocês estejam junto comigo, né? Se possível sempre, porém que não sejam dependentes de mim. Isso, desse dependência. Então por isso que eu coloquei essa forma de mentoria mesmo, que a gente tem esses encontros semanais, pelo menos uma é certeza, ou até 2 vezes na semana, para dar a direção para a gente seguir junto. Ó, estamos aprendendo isso aqui, vamos seguir junto nessa direção. Vamos para lá que ali, ó, a gente vai ter sucesso, né? E vamos junto todo mundo, mas sem aquela coisa de dependência, né? De pai, de mãe, que às vezes cria o filho, mas que ele fica ali embaixo da saia e fica totalmente dependente, né? Acho que isso nunca foi uma filosofia minha, né, Demétrio? Mesmo antes da gente fazer essa conversão, eu acho né? Que é uma característica sua, né, pessoal? Acho que começa sendo uma característica Francis da cidadã, né? De eventualmente não guardar conhecimento só para si. Sim. Né? E no meu caso específico, né, quando eu retornei para o mercado, dentro ainda do formato tradicional, e como muito bem você colocou, você sempre procurou incentivar, munir a gente não só da informação, mas de como fazer o trilhar o caminho, e que depois, nesse abraçar, né, nessa, digamos, virada de chave para o tradicional, associar agora com o método RE/MAX, né, isso se acentuou ainda mais. É lógico, no início você precisa dessa mentoria e a gente precisa mesmo, até por uma questão de autoconfiança, da gente nos plantarmos efetivamente nos próprios pés, de ter essa proximidade, mas que aos poucos a mentoria continua existindo, mas ela está em paralela, né? Você está nos olhando, digamos assim, à distância, né? Sem que isso se caracterize a gente está lado a lado, como né? um abandono. Não, ela continua existindo, né? Até porque, quando você, no teu caso, com o mentor, quando você consegue se afastar um pouquinho, digamos assim, um passinho para trás, você aumenta o campo de visão. A Demétrio precisa melhorar aqui um pouquinho mais, eventualmente a Márcia em um determinado ponto, ou você nos traz uma informação que nos incentive a... Né? Por exemplo, eu no meu caso específico, uma das coisas que, ainda que organizado, mas eu ainda não tinha trazido tão organizado especificamente para o dia a dia de uma agenda de corretor. Né? Enfim, de coisas especificamente. Eu estou dentro daquele horário, estou dentro daquele dia, né? Enfim, especificamente no foco da corretagem. Opa, primeiro bloco faço isso, no segundo bloco faço aquilo. Trazer, por exemplo, eu estou neste momento que eu estou nesse grande ajuste. Você diria que esse é o seu maior desafio nesse momento? Nesse momento, sim, com certeza. É mais organizar a sua agenda do que necessariamente entender o método ou a atividade do corretor. É mais a organização. Esse capítulo, neste momento, eu diria que é a organização. E que, ao mesmo tempo, eu fico até nessa autoavaliação. Gente, eu sou organizado, digamos, fora do contexto profissional,
E na hora que eu preciso, não que eu seja bagunçado, mas assim, é organizar com foco. Acho que é muito legal entrar nesse ponto e vai ajudar muitos corretores também, porque muita gente vive isso, né? Existem algumas pessoas, e eu funcionava muito assim, que eu fazia lista. Então eu fazia uma lista de coisas que eu tinha que resolver no dia seguinte. Só que a lista é apavorante, porque você sabe, eu tenho que ligar para tal cliente, eu tenho que agendar tal foto, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Só que muitas vezes você fica correndo atrás daquilo, chegam outras atividades e você não consegue fazer. Aí termina o dia, você tem a sensação de que você não fez nada. E está cansado e o dia não rendeu. Então quando a gente está falando de organização, é nesse sentido, né, Demétrio? Sim. Não é que não esteja parando, dedicando horas de trabalho. Existe aquele momento que você parou e se dedicou, falou, não, eu vou trabalhar aqui, nessa janela, mas as atividades às vezes acabam dispersando, seria isso? Com certeza. E é lógico, a gente, como ser humano, você deu exemplo de lista, eu acho que cada um tem um tipo de método, né, enfim, é importante, é bacana, eu acho que minimamente te norteia, mas imagino que essa situação da lista, em algum momento, pode ter sido angustiante para você e você foi buscar outras formas. Às vezes, pode ser uma atividade só, relacionada, obviamente, estamos falando aqui dentro do âmbito, né, profissional, dentro da corretagem, digamos assim, fazer 10 ligações. É lógico, se você fazer 10 ligações, agendar X visitas, vamos acompanhar, né, uma sessão de fotos do imóvel, mas assim, se de repente, dentro da organização e daquilo que você se propôs, falar com 10 pessoas do dia, se você conseguir vencer isso, já é uma maravilha. A organização existiu, a execução da tarefa daquilo que você se propôs, somos multifacetados? Somos, né? Sim. Adoraríamos, assim, vamos resolver o capítulo, vou para o próximo. A gente sabe que tudo corre ao mesmo tempo. Acontece tudo junto e misturado, mas se né? ao mesmo tempo, né, se você, digamos, até você ter esse grande ajuste, né, enfim, hoje será atividade. Ligar para 10 clientes, se você fizer, tá perfeito e é maravilhoso. Uhum. Houve organização, houve aplicação do método, você foi produtivo, né? Com certeza aqueles contatos vão gerar uma continuação de conversa, possibilidade. E vai gerar mais processo dentro da sua agenda, porque daí você fez o contato, ou pediu para retornar, ou você agendou a primeira visita, e aí vão gerar outras atividades, né? E a Márcia fez uma observação, né, que é uma coisa que é muito incentivada dentro do método Remax, e você também, como mentor, você incentiva muito, né, é a famosa rede, né, de contatos. A gente sempre fica pensando em coisas grandiosas e tudo, mas nós somos seres humanos que, por natureza, nós somos de contatos. A gente não vê efetivamente, digamos, com esse título, mas se você pensar, o teu núcleo familiar é um núcleo familiar que foi estabelecido em cima de afetividades e tudo, mas que são o quê? Contatos. Eventualmente, temos trabalhado em outras atividades, em outras empresas, né? Eu conheço, ou seja, nós conhecemos pessoas, né? Mas uma das coisas que é muito incentivado dentro do método Remax, e você dentro da sua mentoria, vamos utilizar isso de um modo efetivo, né? Positivo. Porque assim, gente, você não mora numa ilha, né? Por exemplo, eu moro num prédio, então eu tenho vizinhos, contatos. Eu trabalhei numa outra empresa, eu particularmente mais de uma, enfim, ou eu fiz uma faculdade, e os colegas de trabalho estão aí. É a maneira como você vai... É a sua rede, né? Seja na igreja que você frequenta, ou na unidade religiosa que você frequenta. Numa academia. Tudo isso você pode usar a seu favor como uma forma de contato, indicação e relacionamento. Tá aí do lado, né? A maneira como a gente vai fazer isso florescer, né? Uhum. E lógico, dentro que cada um de nós tem pessoas que são mais tímidas, outras não e tudo, como fazer esse approach, né? Então, eu acho que uma das coisas que o método Remax tem, e a sua mentoria traz muito isso, gente, primeiro, a primeira coisa, as pessoas precisam saber o que você faz, né? Sim, não dá para viver escondido, né? Tipo, corretor invisível, né? Invisível não existe. Super-herói, né? Ele é super-herói. Tira a capa e vem resolver todos os problemas. Né? Então, isso é muito interessante. E que, ao mesmo tempo, também não é tão fácil. A gente sabe que está aí, é simples, porque a gente se conecta com pessoas, temos família, temos amigos na academia, enfim, temos conexões. Uhum. Elas sempre estiveram existentes, né? É como a gente fazer com que elas se tornem efetivas, né? Isso é muito, muito interessante. É porque elas estão aqui, está tudo orbitando. Mas está orbitando, eu estou vendo passar, mas eu não tenho a ação, muitas vezes, né?
Como outro dia aconteceu, eu estava com a Sandra Fonseca, a gente fui acompanhar com ela uma visita, e aí abri a porta de serviço e tinha um morador do apartamento ao lado. Eu poderia simplesmente ter falado, oi, tudo bem? Bom dia, né? Tá, com licença, fecha a porta. E aí, não, ali naquele momento eu olhei para ele, oi, tudo bem? Olha, meu nome é Francis, ela é a Sandra, esse apartamento está à venda, se o senhor souber de alguém que queira comprar, às vezes algum amigo, olha só, tá aqui, entrar em contato com a gente, fazer uma indicação. Então, tá tudo orbitando, a gente está o tempo inteiro vendo pessoas, falando com pessoas, mas será que a gente comunica sempre qual é a nossa atividade, o que a gente faz? Porque eu costumo dizer, o corretor hoje, que fica dependendo só do lead de portal, ele não tem tanto campo, não tem tanto meio. Se ele usasse mais a rede de relacionamento dele, todos os pontos de contato, dizendo, eu sou corretor, comunicando isso adequadamente, as pessoas vendo os cases de sucesso, como essa semana a Marcinha teve a venda do Wagner, o Wagner, ele gravou um vídeo depoimento. Então, você colocar na rede social, você colocar no status de WhatsApp, você ter isso no seu portfólio, você está mostrando para as pessoas, olha, eu sou corretora, né, e o cliente gostou muito de mim, ele está me indicando, ele está me recomendando. E o cliente que vem já indicado, que vem recomendado por alguém da sua rede, é um cliente que você já chega de portas abertas, né, porque alguém já falou bem de você. Parte das barreiras já foram vencidas. Exato. Né? E outra observação que é tão interessante, a gente faz isso no dia a dia, tipo, alguém pode me indicar um bom barbeiro, no meu caso, Exato. por exemplo? Vocês mulheres, né? Vocês conhecem uma boa manicure, alguém faz uma drenagem linfática. Gente, alguém me recomenda um pintor? Essa semana eu pedi recomendação para você de um médico cardiologista. De um médico cardiologista. Então a gente faz isso. Aí na hora que é a nossa vez enquanto profissionais, nós nos mostrarmos como referência, como indicação. Sim, às vezes a gente se sente receoso, né? Receoso. E o que trava? Vergonha? O que trava de repente, comunicar mais? Não é a questão da vergonha. O que é? Eu não sou uma pessoa muito envergonhada. O trio aqui. Sem vergonha. A mais vergonhada sou eu, né? A mais envergonhada sou eu, né? Mas eu acho que o fato, no meu caso, de eu estar há pouco tempo na profissão, isso me deixava até então um pouco tímida de falar que eu sou uma profissional nessa área. Eu acho que agora as coisas estão mais elaboradas na minha mente, até porque eu tenho me dedicado bastante à profissão, né? Então, tenho estudado bastante, tenho convivido com pessoas que realmente têm condições de analisar se eu estou indo de uma forma positiva na profissão e mesmo os resultados, né? Uhum. E como você disse, quando pessoas, né, os clientes, como Wagner e outros, gravam depoimentos sobre como você conduziu a questão da negociação do apartamento, da divulgação e tudo mais, o trabalho que você fez, isso é muito gratificante. E eu acho que realmente eu encontrei uma profissão que me faz... Não é que antes, não. Eu me sentia gratificada no final do voo, quando um cliente elogiava, né, a sua condução. Eu fui chefe de equipe por muitos anos, então, quando o cliente elogiava a sua condução do voo, de como você tinha agido em determinada situação. Mas, como corretora, é algo muito diferente, porque a gente está lidando com algo que é um sonho, né? É um sonho da vida daquele cliente mudar de apartamento, ir para uma coisa melhor, maior, mais interessante. Ou às vezes então, mudar de endereço, né? Ele quer ir para uma outra localização de sonho, outro, né? Como foi o caso da Napoleão, ela veio lá da Zona Sul, bem no final da Zona Sul, ela levava 1h30 para chegar até o trabalho, né? Agora ela leva 40 minutos. Ela falou, Márcia, olha, eu estou tão feliz de estar morando num local onde eu sempre pensei em morar, que eu achava que não era possível. Você me ajudou a tornar esse sonho virar realidade. Desde 2011 ela tinha o sonho de comprar um imóvel, né? Exatamente. Agora ela veio morar num local que fica muito fácil para ela o acesso. 40 minutos é difícil? Não é fácil, né?
Mas imagina antes, 1h30, e hoje ela mora num condomínio que tem tudo à disposição, tem uma área de lazer super legal para o filho, então a família está super feliz. O Samir também, com a Carla, ficaram super felizes. Tem uma criança pequena, está indo para um condomínio que tem tudo para a criança, sabe? A criança, mãe, quando que a gente pode mudar hoje para lá? Pode vir hoje para cá, mãe? Vamos vir logo? Então, assim, quando você vê isso é muito gratificante. Então, isso tem me feito muito feliz. Saber que eu auxilio ou que eu participo desse processo de realização de sonhos. Ontem mesmo eu coloquei no meu Instagram justamente isso. E essa nova profissão está me despertando, assim, um novo olhar sobre o mundo, sabe? De ver o quanto a gente pode efetivamente auxiliar as pessoas também no nosso trabalho. Sabe? Trazer essa felicidade. Né? E o que traz felicidade te faz feliz, não tem, né, outra. A gente faz o outro feliz e a gente fica feliz junto, né? Na verdade, o mais feliz somos nós, no final do mundo. Quando a gente faz essa parte de auxílio, né, de ajuda, é óbvio que é profissional, mas quando a gente vê a felicidade do outro, a gente se torna mais feliz ainda e te dá dá um gás, vamos dizer assim, não é bem essa palavra, mas para você continuar firme nisso, sabe? Nossa, dá resultado, é um estímulo, é legal, vale a pena. E essa questão, especificamente da nossa profissão, nosso segmento, e é muito cultural latino, e aí, fechando um pouquinho mais o foco no nosso histórico como brasileiros, né? Uma das ditas grandes conquistas da vida é você ter o seu teto, chamar de seu mesmo, né? De modo documental mesmo, ou seja, a aquisição de um imóvel, né? Você chamar de lar. Ou se é o profissional, comprar um ponto comercial, né? Enfim. Isso, para dentro da nossa cultura, é muito marcante. E a gente se vê como um agente, né? Que está proporcionando isso, né? Tem essa energia, né? De alegria, de felicidade. Eventualmente foi um encontro inesperado, né? Pode ter sido alguém que veio pelas tuas conexões, ou não, mas a partir de um determinado ponto que tem aquele encontro em que você traz a solução, conseguiu o imóvel, a casa dos sonhos, você deu o exemplo da criança, mãe, podemos mudar para cá, né, e tudo, porque assim, a criança, porque eventualmente está no lugar que tem, digamos, né, a parte de recreação, mas você vai saber que vai encontrar com outras crianças. O exemplo que você deu, né, da tua amiga, da tua cliente, está mais perto, né, enfim. E a gente faz parte disso, né? Sim. Então isso realmente te dá uma energia muito, muito, muito interessante, né? E é engraçado, porque quando você fala, né, todos nós temos o sonho de ter a casa própria. E eu vejo assim, como no caso da Argentina, as pessoas falam às vezes, nossa, Márcia, mas está fácil trabalhar de corretor? Você está conseguindo vender alguma coisa? Está tudo tão difícil? O país está complicado? E aí a gente tem, por conta dessa conexão com a RE/MAX, a gente vê o sucesso que é a RE/MAX na Argentina, que é um país que está numa situação bem difícil, econômica, mas que lá eles conseguem vender muito, eles fazem muitos negócios. Por quê? Porque eu acho que quanto mais difícil é a situação de um país, mais a gente tem essa necessidade de realmente ter esse conforto e essa segurança de ter o lar. Seguro, ter, né, a sua casa, de chegar e falar assim, olha, o dia foi difícil, as coisas não estão fáceis, mas eu tenho meu oásis, que é o meu lar, né? E a gente consegue proporcionar isso com o nosso trabalho, auxiliando o cliente a encontrar isso. Isso é muito legal. Você sabe que essa observação que você fez, né, embora estávamos até então em 20 dentro do dito formato tradicional, tivemos aquele momento que o mundo parou, né, com a entrada, né, efetiva da pandemia, aqueles 3, 4 meses que o mundo parou, né? O mundo parou mesmo. Mas você até me ajude, França, aí, trazer esse complemento na informação. Depois que passou aqueles 90 dias, 120 dias iniciais que todo mundo ficou em estado de choque, o que vai ser, a gente teve uma movimentação, Márcia, muito interessante, porque as pessoas, assim, alguns clientes que eu fui atender, eles chegaram e a gente vai estabelecendo as conexões, isso que a gente está falando aqui, o que motivou? O que motivou eu preciso esperar acontecer mais o que na minha vida para finalmente, porque a gente sempre projeta um mundo ideal. Não, eu vou juntar um pouco mais de dinheiro, vou poupar mais um pouco, vou pesquisar mais um pouco. A gente isso é bacana, é legal, não existe mal nenhum, mas assim, chega uma hora que você tem que tomar uma decisão.
Então, por exemplo, naquele período, foi um período em que a situação de locações veio a movimentação de negócios dentro do nosso segmento, Sim. quando passou aqueles 120 dias, ele deu até uma certa acelerada. Ele deu um. Porque as pessoas, assim, precisa acontecer mais o que na minha vida para finalmente eu criar coragem de descobrir. Eu tenho um emprego, eu estou poupando, eu tenho condições de eventualmente sair de um aluguel, né? E, digamos, se a gente for pensar basicamente, aí vem o nosso trabalho, a gente fazer ele entender que, digamos, aquele que saiu do aluguel e foi para a compra do próprio imóvel, que em linhas gerais, se você seguir o mesmo perfil de imóvel na região de que hoje você pagava-se de aluguel, esse aluguel vai ser o correspondente à tua prestação de algo seu, efetivamente seu, né? Eu acho que tem esse movimento, acho que o mercado imobiliário, ele não para, ele desacelera. Ele desacelera. Mas e ele parar vai ele não para, mas ele vai ajustando. Então, por exemplo, a gente nesse momento está com uma taxa de juros que ela é alta. Ela não está maior, eu estou há 11 anos no mercado, eu cheguei a ter uma taxa de juros de banco, né, fazer financiamento a quase 15% ao ano. Hoje a gente está beirando 10,9%, 11%, então a gente ainda está numa taxa mais baixa. Então chegamos a ter, né, a Viveza chegou a ter um momento em que a gente estava operando com uma taxa muito alta e mesmo assim as pessoas compravam imóveis. E mesmo assim as pessoas vendiam imóveis. E nesse momento acontece isso, né? E junta com esse acelerador que eu acho que foi a pandemia, no sentido de eu tenho que esperar mais o quê? Eu vi pessoas, eu vi amigos, eu vi familiares partindo, pessoas que faleceram cedo, né? Cedo com 30, com 40 anos, pessoas que tinham uma vida pela frente e foram embora. Será que eu tenho que esperar mais para realizar os meus sonhos? Então eu concordo contigo nessa coisa do acelerador e ao mesmo tempo entender que o mercado imobiliário ele é feito de um fator gerador. Existe sempre um fator gerador na vida de alguém. Sim. Existe casamento, existe separação, existe o filho que saiu de casa e vai precisar de um outro imóvel, existe o casal que chegou o filho precisa de uma casa maior, existe o desejo de morar num outro endereço melhor, que ele considere melhor do que o que ele estava antes, ou num imóvel melhor do que o que ele estava antes, existem os sonhos ali por trás, existe falecimento, e necessidade de fazer inventário, e necessidade de dividir bens. Então, existem inúmeros fatores geradores que movimentam o mercado imobiliário e que eles não vão esperar o melhor momento. Eles urgência. Às vezes é urgência, às vezes eu preciso, eu estou numa casa, eu estou num estúdio, eu já vi nessa época dos 15%, de uma cliente que ela morava num estúdio de 25 metros, ela, o marido, engravidou. Ela não tinha condição de ter um bebê dentro de um estúdio. Não dava. Então, não dá para esperar um melhor momento, muitas vezes. E o brasileiro tem muito isso também, né? De fazer o melhor momento acontecer. E aí cabe ao corretor não estagnar num processo de achar que o mercado está ruim, então eu não vou vender. Não, porque quem vai fazer o mercado somos nós. Quem vai conduzir isso somos nós, corretores, né? E muitas vezes o cliente também, a gente consegue dar essa assessoria nesse sentido, de que o cliente, às vezes ele acha que não é o momento certo de comprar, porque ele não tem ali a quantidade que ele acha que é necessário para de entrada e tudo mais. E a gente consegue dar esse suporte, mostrando que não. Tem outras formas, tem isso, dá para a gente entrar por aqui, dá para a gente fazer por ali. Então, esse suporte que a gente consegue dar para o cliente, às vezes muda a chave, né? A pessoa fala, outro dia encontrei um vizinho, tava querendo comprar um apartamento, mas agora tá muito difícil, não dá por isso. Aí você começa a conversar, você fala, não, olha, eu acho que de repente até dá, né? Vamos tentar ver, vamos mudar isso, vamos ver o que dá pra gente fazer? Vamos fazer esse sonho tornar realidade? Vamos começar a pensar nisso? E mudar essa chave de que tudo... Porque o brasileiro, ao mesmo tempo que ele consegue vislumbrar muitas coisas e consegue realmente, num cenário difícil, às vezes... A gente dá nó em pingo d'água, né? A gente consegue, tirar água, sabe, de pedra. De pedra, é verdade. Porque a gente realmente consegue mudar as questões. Se adaptar. Essa adaptação é muito, muito bem vista, né, no brasileiro. É uma característica. Porque não é uma vida fácil, não é uma vida simples também. Sim. Mas a gente consegue dar um jeito de driblar situações difíceis e fazer um gol, entendeu? Né? Fazer um gol. Então, é justamente isso.
A gente não pode achar, né, nós, corretores, que as coisas estão difíceis, porque se a gente achar que está difícil, o cliente então vai falar, é impossível, né? Não. Acho que o nosso papel é descomplicar também, exatamente, né? É mostrar que é possível. Mostrar as possibilidades para ver se ele consegue chegar nessa situação, né, de negociação e realizar o sonho dele, né? É isso, é facilitar essa situação. É um facilitador, né? O corretor, ele é um facilitador. Ele é um facilitador, eu acho que, além de um facilitador, ele acaba traduzindo muita coisa para aquele cliente, né? Porque, excetuando-se o investidor, né? Mesmo o investidor, ele busca o entendimento se aquele determinado empreendimento, se ele focar justamente, né, o dinheiro, seja em salas comerciais ou residenciais, ou um perfil específico, se efetivamente está sendo um bom negócio para ele, né? Mas mesmo esse que é o investidor, que na faixa é uma minoria, a grande maioria são os nossos clientes que a gente fica brincando, que a gente carinhosamente chama de cliente padrão, que aquele é o sonho da casa. É a casa como moradia, né? A casa como moradia e não investimento. E não investimento. Né? O nosso papel não somos apenas mostradores de imóveis, né? Como a gente fica brincando, né? Nós não somos corretores bússola. Aqui é a sala, ali é a varanda. Né? Faz parte do nosso contexto, sim, desse momento, mas ele não se resume aí. Ele se resume a gente ter essa sensibilidade, esse entendimento. Mas está difícil, acho que eu não vou conseguir. Calma. Por que eventualmente você acha que está difícil ou para você acha que não é possível? Aí quando você conversa, traz informações aqui, ele também vai permitindo, ele também vai trazendo informações para você e você consegue organizar isso, amigo, você tem um emprego. Você está no pensar de comprar imóvel. Ok, em que momento dessa jornada você está é um outro capítulo. Mas que tipo de organização você está fazendo para que em algum momento da sua vida que hoje você acha que não é possível, você está fazendo? Não, eu tenho uma poupança, eu tenho investimento. Então, assim... Tem um fundo de garantia. Então, você vai organizando isso e faz ele entender que sim, aquilo que ele acha... Que é impossível. Naquele momento, essa coisa nossa de vislumbrar sempre o melhor cenário, o melhor momento é o agora. É hoje. O melhor momento agora é o hoje, nesse exato momento. O melhor momento é você fazer acontecer agora. Sim. Por exemplo, estamos aqui, Tem milagre, a gente está aqui nesse encontro de podcast, mas neste momento, negócios, falando especificamente do segmento imobiliário, estão acontecendo. Sim. Se você não está participando deles, você tem que entender o porquê. E aí eu vou ter que caminhar aqui, está chegando no final o nosso episódio, o nosso papo. É justamente isso. Qual é a dica que vocês dão para esse corretor que está encontrando essa dificuldade? O que vocês deixariam de mensagem para ele? Eu dou a seguinte dica. Ser um corretor de sucesso, vender imóveis, não é algo de sorte. Não é sorte. A gente tem que criar um caminho, a gente tem que dedicar um tempo, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque se a gente fizer bem a nossa parte, a gente tem resultado. Então não é sorte. Vender imóveis, né, trabalhar na corretagem e ter sucesso nela, eu estou há pouco tempo, mas eu vejo que não é sorte. É dedicação. Você é o dono do seu negócio, você é um empreendedor. Então não dá para ficar, né, se lamentando ou passeando ou tomando sol o dia todo e achar que as coisas vão acontecer. Elas não acontecem. Você realmente de energia, né? Tem que colocar energia para que a coisa vá e flua e dê resultado. E eu quero ser um corretor de muito sucesso. Então, eu tenho colocado muita energia, muita dedicação, empenho, estudo, todo o lado de uma pessoa que realmente, a minha mentora, a Francis, minha amiga, o Demétrio, a gente sabe que está caminhando sempre ao lado de pessoas que fazem a parte deles e por isso tem sucesso. Então, é assim que a gente vai trilhando a nossa nova forma de trabalhar, né, de ser profissional e de conseguir realizar os nossos sonhos também. Também, né? Eu também tenho sonhos a serem realizados.
inclusive de comprar outros imóveis. Muito importante. Então, acho que a gente bebeu do mesmo café, que eu tenho nesse pensamento. Bom, França, a minha mensagem nesse momento, vou olhar diretamente, vou até fazer cara de conteúdo, tirando óculos, né? Para os nossos colegas, né, corretores que já estão aí, aqueles que estão no interesse, no desejo, no entendimento, entender o que é o segmento imobiliário. Dedicação, não que não tenhamos dedicação na vida, a questão não é essa, a gente sempre parte do princípio que as pessoas têm dedicação naquilo que elas se propõem a fazer, né? Mas assim, uma dedicação com foco, com organização. Organização é a chave, organização não é engessamento, né? Eu sempre fico brincando quando tenho oportunidades de conversa com outros colegas, enfim, até internamente e tudo, porque eu digo que eu fui uma pessoa que eu era organizado, mas eu não trazia essa organização de modo efetivo para dentro do meu trabalho. Então assim, organização. A organização é uma forma de te abastecer de energia, Sim. de você sentir que você está sendo produtivo, que todas aquelas ações elas estão te levando a um caminhar cada vez adiante, né, para frente. O estudo, o conhecimento. Sim. Né? Quando a gente fala conhecimento de mercado, não é só apenas a respeito de taxas de juros, né? Existem outros elementos que você pode estar associando a esse conhecimento. Sim. Né? Literalmente se colocar no local do outro. O outro, dentro do nosso segmento, é aquele nosso cliente que está no interesse da compra do imóvel, seja ele residencial, ou seja ele comercial, né? Nesse momento de vida, procurar entender. Entender a necessidade. Entender a necessidade dele. Eu acho que quando você se permite a escuta e olhar da necessidade dele, né? E isso é um grande facilitador para nós. Isso é fundamental. Né? E para ele também, né? Ele consegue, e eles conseguem entender que você está estabelecendo aquela conexão, tipo assim, nossa, essa pessoa, independente do seu trabalho dela, ela está interessada em me trazer uma solução. Sim. Então isso é muito bacana. Como efetivamente nós também temos a situação de um método, utilizar o método. Siga o método. Siga o método, né? Siga o modelo. Siga o modelo, né? Seja o modelo de seguir o modelo. Exatamente. Né? Temos a felicidade de termos uma mentora, então também eu acho que mentoria é fundamental. Houve um tempo, né, que quando essa situação, né, esse conceito de mentoria, dentro de todas as áreas, né, ele veio e ele está cada vez mais adubado, né, enfim, a gente ficou pensando, gente, isso é um certo luxo e tudo. Não, assim, mentoria é um caminho necessário para facilitar a tua vida, né, em âmbito profissional. As grandes mentorias, elas acontecem justamente, né, dentro do segmento profissional, e é para facilitar, para evolução, é potencializar aquilo que você já sabe que você tinha de características positivas, eventualmente você as tinha e não sabia que as tinha, a mentoria faz isso florescer, né, e são ferramentas para fazer que a gente alcance, né, o sucesso. No nosso caso, ele também é medido por um volume de vendas, Sim. que se reflete através de uma melhor e uma maior remuneração. Não está só nisso, mas esse é um dos elementos que a gente tem de parâmetro, né? De análise. E principalmente saber que a gente faz diferença na vida das pessoas, né? Sim, isso é fundamental. Isso é muito, muito, muito bacana, isso é muito legal. Você se sentir realmente útil, uma profissão que te faz sentir útil. Você não está ali só pela questão financeira. É muito mais do que isso. É óbvio que a gente busca a questão financeira. Ela é importante. Né? Senão a gente só viajar, passear e se divertir. Mas até para passear, muito. Viajar, se divertir, precisa de ter o recurso para, né? Então é necessário. Isso, você... Até você vai passear com muito mais disposição quando você fala, nossa, que legal, tá dando certo essa minha nova profissão. Olha, tá me proporcionando a fazer uma viagem que eu não pensava em fazer em tão pouco tempo, quando foi a nossa ida para o congresso lá de Las Vegas, né, dos 50 anos da RE/MAX Internacional, e que eu não imaginava ir, mas aí eu consegui fazer uma venda, fazer um negócio em parceria, que é o nosso DNA. Nosso DNA é essa questão da parceria com outra imobiliária, com uma outra corretora, e que trouxe um resultado legal para todos nós envolvidos nessa negociação, e que eu pude fazer essa viagem, assim, olha, em 15 dias eu resolvi, eu vou também para o congresso, tô indo, tá? Tô indo contigo, Francis.
E a outra Foi observação maravilhoso. que eu diria que você foi super preciosa, Márcia, não é sorte. Não é sorte. Não é sorte. É resultado. Tem gente que fala, não dou para o negócio. Como não dá para o negócio? Então, assim, é resultado em cima de dedicação, de estudo, de conhecimento, né? É todo um conjunto de ações. Então, assim, não é sorte. Não. Definitivamente. Não é sorte. Mas hoje eu tive a sorte de ter vocês aqui comigo. Uma alegria muito grande. Amei esse bate-papo com vocês. A gente que está ali no dia a dia, focado nisso, naquilo, em treinamento, em reunião, e o que a gente faz, como é que a gente melhora, como é que a gente fala com o cliente, e hoje a gente parou um pouco nessa 1 hora para conversar sobre a nossa profissão e trocar essa ideia e ajudar as outras pessoas que estão assistindo a gente, chegou até aqui ao final desse podcast, que a gente espera ter trazido insights para a sua vida, conhecimento. A gente compartilhou aqui ideias, aquilo que a gente faz com muito carinho, com muito amor, para poder ajudar a você ser um corretor de sucesso. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Nossa, Obrigado E por vocês fazerem parte da minha vida, da forma como fazem. E muito obrigada mesmo. E para vocês também o nosso abraço, que vocês tenham curtido, compartilhem essa mensagem, esse episódio com outros corretores, com pessoas empreendedoras que você até pensa assim, poxa, poderia ser um corretor de imóveis, né? Coloque em contato com a gente. Para isso eu vou pedir para a gente finalizar, para vocês deixarem o @ de vocês do Instagram, para quem quiser segui-los. Dona Márcia Silvério, @Rimax. @ Demetrio Cruz Oficial. Na verdade é Márcia Silvério Remax. Coisa, né? É o @remax.com.br, é o e-mail, né? Mas o Instagram é Márcia Silvério Remax. Eu estou começando na profissão, nessa questão de rede social, para mim ainda é meio complicado, mas eu já estou até fazendo vídeos, viu? Ó, ninguém me segura daqui a pouco. Vídeos super interessantes, né? É isso aí, gente. Obrigada mais uma vez. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Sucesso.